se você é mãe de pelo menos 2 crianças ou 2 adolescentes, teve algum momento que você já disse a seguinte frase: "Cuidado, olha o que você faz, você é um exemplo para o teu irmão". Ou ainda a frase: "Ó, você tem que ser um bom exemplo para o seu irmão", né, ou para o seu primo. Sabe quando a gente tem 2 crianças, uma mais velha, outra mais nova, daí você fala: "Ó, você é exemplo para o seu irmão". Ah, então, é algo que tem um certo peso para a criança ou para o adolescente que escuta isso. Quando a gente tem um adolescente e um pequeno, tá, 2, 3 aninhos, o outro 10, 12 anos, e essa criança de 10, 12 anos que ainda é uma criança, ainda está em formação, mesmo que seja um adolescente de 14, 15 anos, e ele escuta essa frase, né, você precisa, você tem que ser um bom exemplo para o seu irmão, isso tem um peso muito grande para essa criança, para esse adolescente, né. Por quê? É uma responsabilidade que não é dele, não é dele. Pode ser até que esse adolescente, essa criança, seja um bom exemplo ou vá tentar ser um bom exemplo, né, para esse irmãozinho ou irmãzinha, mas é um peso que não é dele. E ele ou ela pode carregar isso daí para o resto da vida. Vamos, colocar o seguinte: quando essa criança, esse adolescente fica adulto, tá, e aquilo dali está no subconsciente dele, eu preciso ser um bom exemplo. Depois eu preciso ser um bom exemplo para os meus filhos, para o meu marido, para os meus pais, tá? E isso daí gera na pessoa uma dinâmica em que ela pode se sentir responsável pelos outros, né? Se sentir responsável pelas situações que acontecem em torno dela. Ela pode gerar aquela sensação de ter que fazer tudo certo, virar aquela pessoa perfeccionista demais, tá? E o que às vezes pode ser pior, não dizer não, né? Não aprender a dizer não, por quê? Porque ela precisa ser um bom exemplo. Tá? O outro está copiando o que ela faz. E outra coisa ainda, ela pode, ou ele, no caso, pode não querer ajuda, não querer aceitar a ajuda do outro. Por quê? Porque ela precisa fazer tudo. Porque ela ou ele é o exemplo. Né? Então, frases como essa, você precisa ser um bom exemplo, você tem que ser um exemplo, elas podem ser substituídas. Como, por exemplo, ó, teu irmão, ele copia as coisas que você faz, a tua irmã copia as coisas que você faz. Então, daí ele é uma cópia, não é que ele tem que ser um bom exemplo, tá? E daí ele mesmo vai se autorregular. Bom, se o meu irmão ou a minha irmã está copiando o que eu faço, se eu faço uma coisa boa, ele vai fazer coisa boa. Se eu faço uma coisa ruim, ele também vai fazer uma coisa ruim, tá? Então daí a criança, o adolescente se autorregula. Agora, com as frases, você precisa ser um bom exemplo, a criança ela tem um peso aí que não é dela, entende?